Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos rica e abundantemente. Amados irmãos e amigos, é um prazer tê-los conosco aqui no nosso canal. Hoje nós faremos uma reflexão acerca do texto sagrado. Encontra-se em Josué capítulo 1, versículo de número 8. E o Senhor colocou em meu coração para que nós venhamos meditar na sua gloriosa e autêntica palavra. Diz assim, amado: não se aparte da tua boca o livro da lei. Preste muito atenção o que Deus tem para nós nos dias atuais. Antes, medite nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Vamos para a parte B desse mesmo verso. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Amados irmãos e amigos da gloriosa e eterna palavra, eu quero deixar esse pequeno áudio, mas eu acredito que você abraçará esta palavra, pois ela é um maná que desce do céu para alimentar as nossas vidas. Nós sabemos, amados irmãos, João 5,39, o texto é bem claro em dizer: examinai as Escrituras, cuidai ter nela a vida eterna, que são elas que de mim testificam. Irmãos, nós sabemos que é de suma importância o soldado ele ter as suas ferramentas de guerra. E se você não examina os textos, se você não examina a palavra, como é que você vai descobrir e se livrar do maligno? Então é necessário que nós examinamos a palavra do Eterno. Fazemos o que Davi falou no Salmo 119, no versículo de número 11. Escondi a tua palavra, Senhor, em meu coração, para não pecar contra o Eterno. Amados irmãos, quando Satanás estava questionando com o Eterno acerca dos dias que ele passou sem comer, sem beber, e ele falou para Jesus, o Rei da Glória, aquele que venceu a morte e hoje está conosco. O texto é muito claro em dizer que Satanás falou para ele transformar aquelas pedras em pães. E ele não usou de nenhum tipo de palavra senão o que está escrito em Mateus 4, versículo 4, que diz assim: que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Eterno. Veja que este mesmo texto, ele está explícito lá em Deuteronômio, acerca do povo de Israel. O mesmo Deus que
falara com Moisés era aquele que estava falando com os demônios ali no deserto, pois ele havia tomado a forma humana. Amados irmãos, nós fazemos mais uma leitura aqui no livro de Salmos. Salmista, no seu capítulo 1, no versículo 1, ele diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém na roda dos escarnecedores. Mas antes, amado, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei, meu querido, minha querida, meu jovem, medita de dia e de noite. Pois quando você começa a meditar na grandiosidade palavra do Eterno, o alimento para a tua alma é como o orvalho que desce sobre as plantas e ela se sente de uma tal forma que cresce e dá o seu fruto na estação própria. O texto diz bem claro que será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Não precisa se esforçar para dar o seu fruto, amado. E o texto diz que tudo o que fizerdes, tudo, amado, tudo prosperará. Mas, meus queridos, como é que o homem ele vai prosperar se ele não examinar os textos sagrados? Veja o que o próprio Jesus Cristo deixou registrado aqui em Mateus 22. Eu gostaria que você parasse bem, pegasse as Escrituras, querido, e abraçasse-a, e não deixasse escapar, amado, porque nos dias que estamos vivendo, são dias tenebrosos, são dias cansativos, amado. Dias de enfermidades, de doenças, de pragas, de peste. Mas você tem o pão vivo, você tem a água viva. Talvez está contigo em tua casa. Mas é necessário que você tome posse dessa palavra, querido, para que você saiba como conduzir o teu vaso em honra e em santificação. Diz o texto sagrado, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4, está escrito essas escrituras. Mas leamos o texto em Mateus 22, 29, para a nossa meditação, para a alegria do Espírito. E com certeza, amado, busca algo espiritual, busca algo do céu. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E aí, meus amados, se você, se eu, nós não examinamos as Escrituras, amado, nós não podemos dar um passo além daquilo que está diante dos nossos olhos. Mas é necessário que nós examinamos os textos sagrados e abraçamos esta verdade, pois só assim, querido, vencemos a maldade, vencemos as dificuldades, as tristezas que às vezes tentam nos apanharmos. Repetimos ainda o primeiro verso que nós lemos para encerrarmos esse áudio e que você venha
abraçar essas verdades sagradas. Não se aparte da tua boca o livro da lei. Antes medite nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Amado, paramos um pouquinho aqui. Se você não examina os textos, se você não procura entrar pela palavra, você não vai saber o que está escrito na palavra. Então você vai viver de algo que as pessoas falam. Eu sempre digo e vou dizer, eu exijo das pessoas que às vezes nos acompanham pelo Facebook ou pelo YouTube, que examinem aquilo que eu deixo registrado. Eu exijo que você abra as Escrituras, leia, amado, se alimente, pois Revelação no capítulo 1, versículo 3 diz que bem-aventurado é o homem que lê, o homem que guarda isto e aquele que ouve também as profecias deste livro. Então, amado, eu insisto, porque assim também veio o Espírito Eterno quando falara para Josué: Josué, não aparte-te da tua boca, dos teus lábios, essas escrituras, porque só assim você fará prosperar os teus caminhos. Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. A parte B, amado, diz assim, porque então fará prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Ou seja, veja o que o texto diz: prudentemente você conduzirá, você executará aquilo que Deus, através de Moisés, colocou em suas mãos. Ou seja, aquele ministério que você recebera do Senhor por intermédio de Moisés, você tinha condições e terá condições de fazer tudo o que está escrito no livro da lei. Por isso que esta noite, medite nessas palavras. E eu acredito em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você se fortalecerá, pois o texto é muito claro em dizer: chegai-vos a Deus, resistis às maldades, às potestades do ar, às perturbações que assolam ao meio-dia, à noite, segundo o Salmo 91, amado. É o verso 5, querido, que diz assim, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. O verso 6, querido. Nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Veja 4 tipos de pragas terríveis, querido, que estão aí espalhadas por esse universo. E para eu, você, nós nos livrarmos dessas pragas, é necessário que nós examinamos o texto, abraçamos o texto. Pois Mateus 22, repetindo, versículo 29, o homem erra em razão, querido. Foi Jesus que falou. Não conhecendo as Escrituras, os textos sagrados, e nem o poder do Eterno. Mas quando você examina, você com certeza receberá a virtude e vai conduzir o teu povo, a tua congregação. Você, pastor, conduzirá a tua esposa, os teus filhos,
em pastos verdejantes, assim diz o salmista. E cada um de vós, Paulo está admoestando, cada um de vós saiba como conduzir os seus vasos em honra e em santificação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 4. Que Deus os abençoe, querido. Um abraço para todos vocês que nos acompanham aqui pelo Facebook e também lá pelo YouTube. Lembrando a todos, amados, se você não é inscrito ainda, dá uma passada lá, se inscreva, nos ajude a proclamar essa verdade sagrada. E também deixe lá o seu joinha lá e divulgue esse trabalho, pois só assim o Senhor se manifestará nas nuvens. Um forte abraço e lembrando a todos vocês que aqui você sempre ouvirá uma palavra que liberta. Que Deus abençoe.